Você sabia que moralismo e melhoria no comportamento não é o Evangelho? Ué, mas se não é, por que muita gente acha que é? Vamos pensar. Ainda que nós mesmos ou um anjo anuncie outro evangelho além do que já vos foi anunciado, seja anátema, completamente anátema. Uma das formas mais sedutoras de apresentar o evangelho é o moralismo. Por quê? Porque a proposta do moralismo é a melhoria contínua do comportamento humano. E, de uma certa forma, é muito mais fácil você ensinar valores morais do que propor, preparar, despertar as pessoas para o novo nascimento. Porque o novo nascimento, ele é transcendente. Ele parte de um outro pressuposto, de uma outra ideia. Ele parte do ponto de que Deus fez algo diferente, num ato soberano de fora para dentro, no meu interior. E não do ponto de que eu consigo melhorar a minha vida a partir do meu próprio comportamento. Mas por que será então que o discurso da transcendência, o discurso da ação sobrenatural, tem tanta resistência e tanta dificuldade e o discurso do moralismo atinge o nosso coração de uma forma muito mais rápida? Então, quero falar para você algumas coisas que talvez ajudem você a pensar melhor o que realmente significa o Evangelho e o que não significa. Em um certo sentido, nascemos para ser moralistas. Bom, essa é a primeira razão, e é muito lógico, porque depois que o cristão tem acesso às Escrituras e entende a vontade do Criador de alguma forma, ele consegue perceber as suas próprias falhas e os seus próprios erros. Além disso, há uma influência cultural muito grande no nosso país e na América Latina. Então, nós fomos massacrados desde crianças sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é certo e o que é errado. Ou aquelas caricaturas que você vê em filme, né? Um anjinho numa orelha aqui, um demôniozinho na outra orelha, e você fica na dúvida entre fazer o bem ou o mal. Desde cedo nós somos ensinados a escolher o caminho certo. Somos ensinados também a nos aprovar e nos reprovar. Então a gente se aprova e se reprova. E aprova e reprova as outras pessoas. Então a gente já nasce meio que preparado, moldado para ser moralista. Mas a pergunta que você precisa se fazer, a pergunta que não pode se calar, é uma só. Será que nós temos condição de aprovar ou reprovar alguém? Será que nós temos condição de aprovar ou reprovar a nós mesmos? Quem pode aprovar ou reprovar a si mesmo? Bota a sua cabeça para funcionar. Pensa direitinho nessa pergunta. A sedução do moralismo é a essência do seu poder. Bom, outra coisa que o moralismo traz para o nosso coração é essa ideia do poder, né? A gente tem um poder meio que de controle, de validação da vida e da cultura das pessoas. Então nós olhamos para fulano e dizemos, ó, você está errado. Para Beltrano e dizemos, você está errado. Para a plateia ou para nós mesmos e criamos uma série de padrões, de níveis, de situações em que nós podemos dar nota, podemos qualificar, desclassificar, desqualificar pessoas de toda maneira, da forma que a gente quiser. E aí, cada comunidade de fé, cada grupo, cada ONG, cada organização cria a sua própria cultura moral. E a gente diz assim, fulano está certo, Beltrano está errado, Cicrano está certo, e a turma está errada, e a turma está certa, e fica nesse julgamento. E quem está à frente ou ocupa cargos de liderança, de gestão, acaba tendo o poder do veto ou o poder do controle. Olha, fulano, eu estava te acompanhando aqui, você estava se preparando para se tornar um líder, para assumir uma posição, mas eu acho que você ainda não está pronto. Você já passou por isso? Você já ouviu essa frase alguma vez? Eu acho que você ainda não está pronto.
A pergunta que você precisa fazer é: quais foram os parâmetros? Quais foram os indicadores que foram usados que comprovam que alguém está ou não está pronto? Bota sua cabeça para funcionar, pensa nisso direitinho. O moralismo transforma a Bíblia num livro de códigos para o comportamento humano. Bom, outra coisa que nos faz gostar do moralismo é que a Bíblia, em vez de se tornar um livro de instrução, de despertamento, se torna um livro de códigos, de regras. E é por isso que todo mundo fica fazendo a mesma pergunta o tempo todo. Isso pode ou não pode? Isso pode ou não pode? Isso pode ou não pode? É um tal de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, o tempo todo. Por quê? Porque na cultura moralista há uma necessidade enorme de agradar a Deus, de não ser reprovado, de não perder a salvação, de não perder a eternidade. Todo mundo quer andar dentro de uma regra ou de um código de regras. Mas isso é reduzir a palavra de Deus demais. A Bíblia é muito mais do que um código. A Bíblia é um livro de instrução, de ensinamento divino, que desperta o homem da morte para a vida, que traz o homem das trevas para a luz e gera transcendência. E você poderia perguntar agora: mas Leclerc, o que é transcendência? Ah, meu amigo, isso aí é outro assunto para outro vídeo. Se você quiser aprender mais, ouvir mais, pensar mais, debater mais, se você quer surtar, fritar o cérebro pensando, clique no nosso canal, clique no sininho, acompanhe os links e continue estudando, continue aprendendo, tá bom? Ouça, pense e viva!